Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Está no ar o Nós Pode, o podcast das discussões sociais. Hoje, um prazer muito grande estar aqui, todos juntas e juntos, para podermos discutir mais um tema da atualidade. E hoje nós teremos a honra, o prazer, a alegria, a satisfação de receber Tássio Oliveira para podermos falar sobre a arte no sertão do Pernambuco. Tássio, nosso querido amigo, que é de Tuparetama, Pernambuco, é artista plástico, é escritor, é articulador, mobilizador social e produtor cultural lá no Alto Sertão do Pajeú pernambucano. Possui formação acadêmica em serviço social, com pós-graduação em serviço social e saúde da família e também é licenciado em letras e literaturas pela Universidade de Pernambuco, pela UPE. É um prazer ter Tássio aqui, convite feito há muito tempo, e hoje a gente conseguiu realizar essa proeza de discutir com esse artista plástico queridíssimo do sertão pernambucano. Tássio, meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui no Nós Pode. Alexandre, meu querido, prazer é meu, estou muito feliz em poder estar aqui conversando com você por esse momento que a gente vai passar junto. Eu agradeço o convite, agradeço a insistência, agradeço a sua generosidade, agradeço a oportunidade. Eu tenho acompanhado desde o início esse podcast, assisti todos os 7, que são os que foram publicados até agora. E aí, maravilhoso, parabéns pelo trabalho de você, Ian, parabéns aos convidados, parabéns pela qualidade do conteúdo e me sinto lisonjeado em estar fazendo parte desse projeto. Espero poder contribuir de alguma forma. Vai contribuir sim, a alegria é nossa. O Nós Pode, que tem a assessoria e a produção de Ian Luca, é ele que está aí nos bastidores e está sempre nos deixando dentro da atualidade e fazendo com qualidade o nosso trabalho. Então, fica aqui o agradecimento e um abraço para Ian Luca, que está aí na assessoria e na produção do Nós Pode. O Nós Pode que está lá nas redes sociais, então te inscreve lá no canal do YouTube do Nós Pode. Também segue a gente lá no Instagram e também no Spotify, que são os dois canais nos quais os nossos conteúdos são vinculados. Você, toda quinta-feira, às 20 horas, tem um episódio novo do Nós Pode disponível aí para você, tanto no YouTube como no Spotify. Vai lá, assiste, te inscreve, segue, dá teu joinha, para você poder também ficar atento às novidades que acontecem toda quinta-feira, às 20 horas. O nosso tema de hoje, que nós vamos discutir, é sobre a arte, poesia e arte no sertão de Pernambuco, no sertão pernambucano. E assim, eu me interesso muito, eu estava aqui falando que na pandemia, Tássio tinha um conteúdo no YouTube, um podcast, uma discussão, que era a Conversa Sem Protocolo, e eu era muito fã, e eu vi muita gente boa do sertão sendo levada para discutir arte plástica, artistas do ramo da poesia também, e aquilo me deixava encantado com a qualidade da discussão. E desde aquela época que eu tento trazer para a gente poder produzir uma discussão sobre a arte que ele produz, enquanto artista plástico, mas também sobre a arte que é produzida pelo sertão do Pajeú e pelo sertão pernambucano. Então eu queria começar esse podcast, esse bate-papo, perguntando para Tássio qual a relação do sertão pernambucano com a arte, com a poesia. E eu queria incrementar essa pergunta, perguntando para ele se há algum tipo de discriminação sobre a arte produzida no sertão, ou se as pessoas acabam pensando que a única arte produzida no sertão é a literatura do cordel, é o único tipo de poesia. E se isso é uma realidade? O que tens aí para nos dizer, Tássio? Alexandre, o sertão pernambucano, como todo Pernambuco, ele tem essa riqueza cultural. O sertão pernambucano é um dos componentes da riqueza cultural de Pernambuco. E ele tem suas peculiaridades, nessa questão cultural. Aqui, nós costumamos dizer o sertão pernambucano, o sertão nordestino, mas em Pernambuco, nós somos vários sertões. Inclusive, com esses editais de projetos e tudo, a gente tem brigado muito nessa relação, porque destinam uma quantidade de recursos de projetos para o sertão, e sertão como se fosse uma coisa só, mas nós temos vários sertões. Então, eu posso falar um pouco
dentro das minhas limitações, do meu sertão, que é o sertão do Pajeú, né, que aqui é a cabeça, que a gente chama a cabeça do Pajeú, que é onde eu vivo, e onde nós temos aqui os municípios circunvizinhos que compõem, e a cabeça do Pajeú, o sertão do Pajeú, é apenas um pedaço do sertão. Nós temos o Alto Pajeú, que é aqui, aí temos o Médio Pajeú, o Baixo Pajeú, aí temos o sertão que vai até Petrolina, e aí cada pedaço de sertão desse é um universo, né? A cultura, ela perpassa ali todas as regiões, tem uma certa ligação, mas nós temos manifestações muito características. Aqui no Pajeú, aqui no sertão do Pajeú, na minha região, nós somos reconhecidos nesse segmento cultural pela poesia popular, pelo repente, pela cantoria, né? A gente faz divisa aqui com a Paraíba, e aí nós temos aqui o berço da poesia popular, aqui entre Teixeira, Itapetim e São José do Egito. Então, essa característica ela é reconhecida nacionalmente, né? A qualidade da poesia popular, do repente, da cantoria aqui na região. Então, a poesia é muito forte, mas nós temos outras manifestações culturais que são significativas, né, que fazem parte desse nosso universo e dessa nossa maneira de ser. Desde a culinária, a dança, a música, a própria maneira de falar. A gente tem essa diferença do sertão do Pajeú com o sertão, com o litoral, o agreste, né? É muito interessante isso. Isso é muito bom. Isso é parte da nossa diversidade e parte da nossa riqueza também. Eu acho isso interessante você falar disso, porque quando a gente fala de cultura, a gente não pode falar no singular, né? Cultura é uma coisa diversa e plural. E quando a gente fala do sertão, a gente não pode falar do sertão, a gente precisa falar dos sertões. Isso é muito interessante, porque se a gente vai para o sertão do Cariri, o sertão do Pajeú e os outros sertões, que a gente acaba encontrando peculiaridades e coisas que são muito particulares. Eu já fui em São José do Egito, já fui em Itapetim, já tive aí em Tuparetama, e a gente percebe como a poesia é presente na vida do povo sertanejo. E isso também não quebra alguns paradigmas, né? Porque tem acho que às vezes tem um pessoal que fala de sertão como se a única coisa que existisse no sertão fosse a seca. Então, assim, espaços como esse, talvez, eles sejam importantes para que a gente possa falar exatamente dessa diversidade que compõe o povo nordestino, e especificamente falando do povo sertanejo, e que não é feito apenas da desgraça da seca. Né? E dizer assim que, apesar de todas as dificuldades que nós travamos, há muita cultura e muita arte no sertão pernambucano. Então eu fico encantado sempre que eu tenho a oportunidade de ir aí e a gente conversa com as pessoas e que a gente percebe que a poesia está na veia da pessoa. Aquilo é presente na vida do sujeito sertanejo como uma coisa comum. E aí você falou do repente, a gente pode falar da xilogravura, a gente fala do repente, a gente fala desse tipo de coisa. No sertão do Pajeú, especificamente, o que a gente poderia... O repente é a característica mais forte quando a gente fala da poesia e quando a gente fala da arte? Sim, sim. Aqui no sertão, o repente a poesia, ela é muito nossa, muito na veia, muito na maneira. A gente já fala com poesia, a gente fala cantando, né? A gente tem que é uma gíria muito usada aqui, a gente tem umas tiradas, né? Uma maneira de responder, tem uma maneira muito irônica, às vezes muito engraçada, às vezes muito sarcástica, mas às vezes também muito filosófica de responder, de comentar o dia a dia, né? De falar e de comentar essa realidade social, que é lógico que ela está mudando, tem mudado, mas isso é um processo muito lento, né? Isso é um processo muito difícil, e que aí, como você mesmo falou, assim, tenha essa imagem que ainda persiste naquelas pessoas que têm menos conhecimento de um sertão seco, de um sertão sofrido, de um sertão que passa fome, né, de um sertão de pessoas que não têm conhecimento acadêmico, digamos assim, né, e que isso não corresponde à realidade. Né? A gente sabe aí os números, os dados, né, do quanto o Nordeste, o próprio sertão, representa em aprovação, em concursos, em índices de análise de verificação de dados de educação, de qualificação, né, e o próprio desenvolvimento também. Isso é muito, muito presente aqui na região. Mas é claro que persiste, lógico, nós somos um país muito desigual, né? A desigualdade, ela permanece, ela ainda está muito presente na nossa sociedade, isso é uma luta de todos, e os artistas, aí os poetas também, mas não somente os poetas, mas os artistas em geral, a gente tem
essa preocupação, né, de denunciar, de criticar, de apontar caminhos, né, de refletir sobre a própria realidade e como é que ela pode ser transformada, e que a cultura é um elemento, a cultura é um instrumento, a cultura é uma ferramenta dessa mudança, dessa transformação, também da nossa afirmação, né? A valorização da cultura faz com que também a gente se sinta valorizado e é uma forma de combate a esse preconceito, essa discriminação social que o nordestino e o sertanejo sofrem bastante ainda. Eu estava aqui pensando, quando você falava, por exemplo, na canção de Ivanildo Villa-Nova, Nordeste Independente. E aí a gente percebe que é função da arte produzir política e que toda arte é política. Sim. O repente, ele tem um envolvimento social, político-social muito grande. Né? Os motes, como eles chamam, eles são muitas vezes vinculados no dia a dia do povo sertanejo, mas também no dia a dia sociopolítico, da realidade sociopolítica do lugar. A gente vem de uma herança do coronelismo, né? Que ainda persiste em alguns nichos da nossa realidade, não do sertão, mas do nosso país como um todo. Isso não é uma peculiaridade do sertão brasileiro, do sertão nordestino. Mas como é que tu vê a importância da arte na produção da política e na discussão política? Há um imbricamento entre essa relação? Faz parte da responsabilidade do artista questionar as questões de ordem política e social, já que nós pode, né, o podcast das discussões sociais, não tem como a gente deixar esse tipo de pergunta fora. E aí, o que é que tu tem para nos falar? Sim, com certeza, Alexandre. É isso que, como você falou, o que é que nós temos, por exemplo, né? A poesia é muito forte, como a gente falou, a cantoria, e através da cantoria, os artistas expõem essas questões sociais de uma forma ou de outra. Mas, por exemplo, se a gente for levar para o lado do gênero, não vou falar não só na questão política partidária ou na política, né, mas na questão, por exemplo, a questão de gênero, que é uma questão de política também. Né? A gente sabe que a nossa região ela tem uma herança do coronelismo e nós temos uma herança muito machista, né, dessa sociedade organizada de forma heteronormativa. E aí, o universo da poesia, da cantoria, esse universo, ele sempre foi muito machista no sentido de que ele sempre predomina ainda hoje a figura masculina, do cantador de viola, do poeta, do repentista. Aí nós temos ali umas figuras pontuais, que são muito significativas, né? Como Severina Branca, poeta de São José do Egito, que é uma poeta marginal, mas da poesia popular, que era alcoólatra, que vivia na rua jogada, mas que tem uma história poética muito significativa. Mas isso eram apenas questões muito pontuais. E aí a gente vê, hoje no dia a dia, por exemplo, o advento da chamada mesa de glosa, né, que é um formato de poesia popular em que os poetas declamam a partir de um tema dado, né, como é a característica da poesia popular, eles compõem e criam ali aquela poesia seguindo a métrica e a rima e tudo, e o tema proposto. E a mesa de glosa, ela abriu espaço para uma figura muito significativa, que é a poetisa feminina, a poeta feminina que tem surgido e com muita força aqui na região, aqui no Pajeú. Então, nós temos grandes poetas novas, mulheres, que falam sobre o feminismo, que falam sobre a força feminina, que se impõem e que mostram que não há diferença de gênero quando se trata de talento, sobretudo de poesia. Então, esse cenário tem mudado, está mudando. E essa mudança ela é muito significativa, porque quando a mulher muda, a sociedade muda junto. Né? Quando a mulher se apresenta, a sociedade ganha com isso. A sociedade se recompõe, se reidentifica, se reafirma, se transforma. Né? A força feminina ela é muito importante, no sertão, sobretudo. O sertão é formado por grandes mulheres, o sertão se mantém pela força feminina. Né? A gente, aí, voltando novamente àquela questão social, àquela questão da política, a questão da seca de antigamente, em que os nossos pais, nossos irmãos mais velhos tinham que ir embora porque não tinha trabalho, passava fome, não tinha nenhum programa social, não tinha políticas sociais, e o pessoal ia para o Sudeste. E quem fica? Quem fica são as mulheres para trabalhar, para manter a família, para criar os filhos novos, né? Para plantar, para produzir culturalmente. E eram figuras
que a gente que é daqui reconhece essa força, essa importância na nossa composição, na nossa maneira de ser, a presença do sangue, da força e da luta feminina, mas ela é muito apagada quando se trata de mostrar isso para fora, de mostrar isso culturalmente. Isso tem mudado na nova geração, felizmente. Isso é uma coisa que nos deixa feliz, né, Tássio? Porque eu estava aqui pensando como é que a gente pode produzir arte para todos, porque a arte ainda é, na minha concepção, se eu estiver errado, você pode me corrigir, fica à vontade, você é do ramo, mas a arte ainda é um apetrecho de uma minoria, a arte no Brasil. Não é? O acesso à cultura, a arte ainda é uma coisa muito cara. Né? Então, assim, é caro, e, por exemplo, a gente sente falta nos municípios menores de teatros, de cinema. Né? O acesso a esse tipo de arte ele é muito limitado porque ele precisa de espaços específicos para a produção. Então, a gente tem o teatro de rua, ele se destaca, acaba em lugares que não tem teatro, porque não é muitas vezes, é muito bonito, é resistência, mas é também uma forma de você se moldar à realidade sociocultural daquele momento e daquele lugar, porque não existe teatro muitas vezes nesse espaço, nesses lugares. Então, como é que a gente pode produzir arte para todos e qual é a possibilidade que a gente tem da utilização da arte como um instrumento educacional e também para a formação de novos artistas? Porque a gente precisa fazer com que isso continue circulando. Você falou aí da questão dos editais, né, que são disponibilizados pelo Ministério da Cultura e que chega muitas vezes até as secretarias de cultura através dos editais das prefeituras. Como é que é possível, a partir dessa política pública, oferecer arte para todos? E qual é a possibilidade da utilização da arte como instrumento educacional e na formação de novos artistas? Partindo aí do final, Alexandre, é inquestionável a importância da cultura e da arte para a educação. Né? Para não só a educação enquanto sistema acadêmico, mas a educação do próprio ser, né? Para fortalecimento e para a transformação do próprio ser. Né? Socialmente isso é fundamental. Então, a partir disso, a gente tem que pensar e discutir bastante como tornar viável e como possibilitar a manutenção, o desenvolvimento, a criação do trabalho artístico, do artista, dos grupos artísticos, né? Como fazer com que isso seja algo mais acessível e mais presente na comunidade e como fazer com que as pessoas, como você perguntou também, tenham acesso. Eu acho que essa é uma das explicações porque, além do talento, além da própria tradição da região, porque a poesia ela é tão forte ainda entre nós, porque ela é muito democrática, o acesso é muito livre, e aí quando você fala de outros elementos, de outros segmentos culturais, como um espetáculo de teatro que não seja de rua, por exemplo, mas que demande um espaço fechado, uma plateia, um palco, né, uma estrutura cênica que tem um custo, né? Quando você fala, por exemplo, de artes visuais, que é uma coisa muito elitista ainda, né? Tem esse ranço elitista, tem esse ranço capitalista do mercado, né? do custo, do preço, e aí da própria linguagem, que acaba tendo esse ranço também da inacessibilidade, em que as pessoas têm dificuldade da leitura daquele trabalho artístico, isso afasta as pessoas e isso não é correto. Eu penso que o trabalho da arte e da cultura é ser cada vez mais acessível. Ser acessível não é ser reduzido, não é ser simplificado. Ser acessível é permitir que as pessoas usufruam, tenham contato com aquela linguagem, com aquele segmento. Isso é o que educa, isso é o que enriquece a formação, e é isso que precisa ser incentivado, fomentado, sobretudo no interior. A gente sabe que, naturalmente, pela questão geográfica, o litoral, a capital, né, tem acesso mais fácil aos organismos, né, governamentais, às políticas públicas, aos grandes capitais, às empresas, aos recursos, enfim. O interior ele fica privado disso. Né? A própria questão geográfica já limita isto. E aí, um caminho para isso são os fomentos governamentais, os editais, né? Porque a própria desigualdade social, a própria limitação econômica
das pequenas cidades do interior dificultam que um artista viva do seu próprio trabalho naquela localidade, porque a própria comunidade ela tem um recurso limitado. Você vai optar entre pagar R$ 20 para assistir um espetáculo de teatro ou R$ 20 para comprar 1 quilo de carne, você vai comprar 1 quilo de carne. Então, você tem essa limitação. Isso a gente não pode fugir disso. E isso limita o trabalho do artista. Então, o fomento, o recurso público, ele é muito importante para isso. E o artista faz cultura, o artista faz arte, o artista não faz produção, o artista não é produtor, o artista ele não tem que ter essa preocupação de como elaborar um projeto, como brigar por um recurso. O artista tem que preocupar o seu dia a dia, o seu tempo, em criar, em produzir, em imaginar, em reinventar tudo. Então, essa é uma grande discussão, porque o recurso público tem que ser democratizado, o edital é uma forma de democratizar, mas, ao mesmo tempo, aquele artista que tem menos tempo ou menos condições intelectuais, entre aspas, de elaborar um projeto, ele acaba sendo privado desse recurso. Aí nós temos a questão política. A população do litoral, da capital, ela é muito maior em relação ao do interior. E ela está muito mais presente, muito mais organizada, tem muito mais recursos tecnológicos ou políticos ou intelectuais para isso, e acaba abocanhando a grande parcela desse recurso. Então, o interior acaba sendo penalizado. Penaliza-se o artista, penaliza a produção cultural, penaliza a população que tem dificuldade de acesso a essa produção cultural. Então, essa é uma briga nossa aqui do interior. Nós temos uma rede interiorana de artistas e produtores culturais, que é a RIPA, que é bem recente, foi formada na pandemia, já por conta da leitura dessa realidade que se faz presente, e que a gente está lutando aí para ver se vai mudando a forma dos editais, vai mudando a forma de avaliação de projetos, vai mudando a forma de apresentação de projetos, para que esse recurso seja realmente democratizado, e com isso, tanto a cultura como a educação, como a formação da população, acabe ganhando. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando, nós saímos de um período político medonho, né, nos últimos, sei lá, 6 anos, vamos botar aí. Qual o peso do desmonte, o quanto afetou a arte, a cultura, a produção de arte? Porque você falou uma coisa que, para mim, ela é crucial, que é o artista ele deve estar voltado para a produção da arte. E quem deve se preocupar com o edital é quem trabalha com produção. E nem todo artista é produtor. Né? Então, cada peso... Então, e nem todo artista tem direito a ter uma produção. Ele precisa ser a sua própria produção. Né? E aí eu queria saber o quanto esse período nefasto que a gente passou aí de governo, ele inviabilizou a produção desses editais e o fomento para a cultura, principalmente a cultura de base, a cultura de rua, né? A cultura de município, que é a ponta, eu acho, quando esse dinheiro chega. Houve alguma... afetou a produção da arte, esse momento político que a gente viveu? Sim, com certeza, Alexandre. Com certeza, eu penso que um dos prejuízos maiores foi a extinção do Ministério da Cultura. Né? A partir do momento que você desmonta uma infraestrutura que já é muito reduzida, muito limitada, né? O recurso para a cultura, o recurso governamental para a cultura, ele é muito limitado. Né? E tem uma estrutura também, logicamente, muito limitada. E a partir do momento que você desmonta isso, além de todo aquele discurso reacionário, né, contra o artista, contra a cultura, contra a educação, né, e que ele é muito simplificado, e que ele é muito fascista, e que ele tem uma certa acolhida, né, no senso comum, e aí você multiplica a dificuldade do artista, que além de lutar pela produção do seu próprio trabalho, ele também tem que lutar politicamente contra esse discurso, contra essa prática, né, contra essa discriminação, de certa forma. Então, foi um período terrível. Esses 4 anos foram períodos muito ruins para todos nós que trabalhamos com cultura,
e para todos nós que trabalhamos com políticas sociais, eu trabalho também como assistente social, então foi um momento desesperador, e aí tivemos o impacto da pandemia, né? Tivemos tudo isso, então é preciso que isso não se repita, mas para que isso não se repita, é preciso que educação e cultura sejam, de fato, os nossos instrumentos e as nossas armas, porque sem educação e sem cultura, nós não temos como lutar contra o fascismo, contra o extremismo, né, contra esse discurso de extrema-direita que prega o preconceito, que prega a discriminação, que prega a violência, que não aceita as diferenças, que não reconhece nem valoriza a nossa cultura, a nossa diversidade, porque esse discurso de que a extrema-direita, esse discurso que a extrema-direita se apoderou do patriotismo, que não é patriotismo, porque é um discurso da boca para fora, apenas porque a prática é de quem odeia o país, de quem odeia o povo brasileiro, de quem odeia a cultura brasileira, né? Então essa é a prática desse pessoal que está aí. É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente precisa. É importante compreender que a ação política ela interfere na vida cotidiana das pessoas. Então, a gente não pode terceirizar a discussão política ou deixar ela para depois. A gente precisa estar o tempo todo, porque a política ela é em ebulição, assim como as coisas da humanidade são. Né? Elas estão em constante mutação e a gente precisa acompanhar o tempo e entender a dinâmica das coisas. Então, acho que essa conversa ela tem esse viés importante porque não tem como separar arte e cultura de política e política Não. de arte e cultura. Elas são intrínsecas, estão imbricadas, estão interligadas e elas não são coisas que se separam, elas são coisas intrínsecas. Queria aproveitar esse momento para a gente poder aqui agradecer aos nossos colaboradores, a Ferremig, Serviços e Equipamentos de Soldagem, que fica na rua São Mateus, 645, Iputinga, aqui no Recife. O WhatsApp é 81999761962. Procura lá Ferreira ou Simônica. WhatsApp 81 da Ferremig, 81999761962. E procura também Marta Designer Gráfico, identidade visual, logotipo, banner, material de divulgação, cards, capa de livro, contato de Marta, preste atenção aí no DDD, que é 85 988437109. 85 DDD 988437109. Esse é o Nós Pode, o podcast das discussões sociais, e nós estamos nas redes sociais. Então, vai lá e te inscreve no nosso canal do YouTube. Nós estamos lá no YouTube e nos segue lá no Instagram e no Spotify. Lembrando que no YouTube e no Spotify, toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos episódios novos disponibilizados para que você possa nos assistir. Lembrando também que o Nós Pode, o podcast das discussões sociais, tem a assessoria e a produção do nosso querido Ian Luca. E hoje nós estamos tendo aqui a honra de receber o nosso querido artista plástico, poeta, assistente social, né, formado em letras, né, um cara multifacetado, né, que é lá do sertão de Tuparetama, do sertão pernambucano, o nosso querido Tássio Oliveira, onde nós estamos aqui discutindo a questão da arte no sertão do Pernambuco, né, poesia e arte no sertão do Pernambuco. E eu queria continuar, eu já tive o prazer de conhecer o ateliê de Tássio, né, que vai em Tuparetama, e eu fiquei assim, encantado, maravilhado, falei isso para ele, porque a casa de Tássio é um ateliê, porque tem arte por todos os lados, se respira arte na casa dele. Isso é uma coisa que deixa a gente feliz, sempre que a gente tem a oportunidade e o privilégio de visitar o ateliê dele. E eu queria falar um pouquinho da tua arte especificamente. Né? A gente falou de uma coisa da arte mais generalizada e tal, e de várias artes, mas eu queria focar aqui na arte que você produz, que é a poesia e principalmente a arte plástica. Você escreve também poesia, mas eu posso dizer, se eu estiver errado, me corrija, que você é um artista plástico, poeta e não poeta artista plástico. Essa é a sensação que eu tenho.
né? Então, como artista plástico e poeta, qual a importância da arte para a sociedade? Ele não queria falar da arte, mas da tua arte, né, para a sociedade. Alexandre, você agora me colocou numa sinuca. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo eu não tenho e não vejo também essa preocupação que seja. Eu penso, deixa eu tentar melhorar aqui minha conversa. Eu penso que o artista ele não se preocupa em que seu trabalho seja importante ou não. Fazer arte é uma coisa. Aí eu estou falando para o artista, para cada pessoa, para a pessoa individual, enquanto artista, né? Fazer arte é uma necessidade. Às vezes você faz para o outro e às vezes você faz para si próprio, porque ou você faz ou você enlouquece. Então chega, e aí é isso. Assim, o artista é uma coisa meio estranha. Mas eu sou um artista bissexto e sou um poeta bissexto, porque aí vai por essa questão da própria realidade que a gente tem que lutar pela sobrevivência, aí a gente acaba indo por outros caminhos. E a arte e a poesia acaba sendo essa válvula de escape, porque você tem que fazer de qualquer forma, porque você, né, usando um termo aqui muito popular, você vem com esse dom, você vem com essa habilidade, você vem com essa necessidade de fazer uma determinada arte. No meu caso, nas artes visuais, desenhar, pintar, né, e escrever, eu gosto muito de escrever. Então, é meio por isso, assim, quando eu estou fazendo arte, eu não estou preocupado em se aquilo vai ter uma repercussão muito política no sentido de transformar ou de mudar para alguém. Mas é claro que cada artista ele tem seu caminho, tem sua forma de se comunicar, de se expressar ou de colocar para fora essa ideia. Algumas questões sempre norteiam meu trabalho, quando eu me proponho a fazê-lo. A questão cultural é muito forte, é muito presente, a questão das raízes, das tradições, né? As cores são muito interessantes para mim. Eu sou rato de biblioteca desde criancinha. Aqui tem uma biblioteca pública, eu tenho 55 anos, então eu não fui formado na época da tecnologia, né? Para a gente vai se adaptando. Tu é mais novo do que eu. A gente vai se adaptando, mas eu sou como é que a gente diz? A palavra agora fugiu. Analógico. E aí, na cidade pequena Tuparetama, tem 8 mil habitantes. Então, o que a gente tinha de diversão era brincadeira de rua, desenhar em calçada com um pedaço de tijolo, ou com caco de pedaço de cal ou caco de giz. E, no meu caso, que sempre gostei de ler, era biblioteca, eu era rato de biblioteca. Minha brincadeira era lá. E eu lembro bem, desde criancinha, assim, tinha uma coleção de livros sobre artes, só que era em preto e branco. São livros grandes, volumosos, sobre arte contemporânea, arte moderna, e foi meu primeiro alumbramento, assim, além da leitura. Eu passava horas e horas lendo, vendo aquelas imagens, aquelas fotografias preto e branco, e tentando imaginar aquelas cores, e sem entender quase nada ali do que estava colocado, porque tinha muito de arte contemporânea, mas isso me influencia. O sertão, o Nordeste, ele tem muito essa coisa da cor, né? A nossa cultura ela é muito colorida, muito vivaz. Então, tudo isso vai formando a nossa identidade artística. E aí, um exemplo muito forte disso, por exemplo, é o Lampião artista. Né? Lampião é uma figura ímpar, Lampião é o cangaceiro. Né? E ele tem como toda pessoa, tem várias facetas. Então, tem pessoas que o veem como um rebelde, tem pessoas que o veem como marginal, quase todo mundo o vê como cangaceiro, mas eu sempre li Lampião como um artista, porque a primeira coisa que me encanta na imagem de Lampião, desde criança, é a imagem de Lampião, a figura colorida, a figura ornamentada, com moedas, com joias, com lenços, com fitas bordadas. Né? Então, Lampião tem esse lado viado, que quem é muito machista não gosta. Esse lado de bordado, de enfeitado, esse colorir, que a gente traz do nosso sangue indígena, que a gente traz do nosso sangue negro, né? E do próprio português que também. Então, a gente tem essa mistura. E Lampião é muito isso. Lampião é muito nosso, é muito sertão, porque ele é esse contraste que é muito daqui.
a pessoa que é ao mesmo tempo rude, bruto, né, machista nesse sentido, bem raiz de machista, e ao mesmo tempo artista, delicado, né, enfeitado, colorido. Então é muito isso, assim, essa questão da cultura é muito presente no meu trabalho. Mas aí, como minha própria fala está denunciando, a questão de gênero me preocupa muito, me interessa muito, e a questão religiosa. Então, eu acho que são 3 coisas que fazem parte do nosso modo de ser aqui no sertão. Nós temos essa característica muito religiosa, nós temos essa característica, né, da cor, da festa, do colorido, e essa característica da formação heteronormativa, coronelista, né, de muita força, uma região ocupada a bala, a facada, a rifle, a couro, a sangue, né, ao massacre dos nossos indígenas. E isso tudo faz parte. Então, isso, de certa forma, reflete no meu trabalho, mas ele é uma coisa meio sempre muito, por conta disso também é muito naif, porque como eu não tenho formação acadêmica, né, aquela velha coisa cobrada muito nos meios acadêmicos, da formação artística, eu gosto muito do lado naif, porque ele nos desobriga de seguir regras e normas. Sertanejo também não gosta muito de seguir regras e normas. Eu estava aqui pesquisando quando você falava da questão das cores. O São João, para quem já teve o prazer de participar das festas juninas no Nordeste brasileiro, ele é carregado nas cores, né? É uma festa multicolorida. O carnaval pernambucano, seja ele o carnaval dos maracatus, né, produzidos na Zona da Mata, ou no Agreste, do Sertão, ou seja, nos bonecos de bezerros, ou seja, no frevo pernambucano, na vassoura do frevo e tal. A cor, ela é muito presente. Isso é uma coisa que você falou que me chama a atenção. A cor é muito presente. E são cores vivazes, como você falou. São cores fortes que norteiam esse universo. Aí eu fiquei pensando que você, quando criança, tratando de arte e vivendo uma realidade regional de multicores e de cores fortes, como era enxergar aquilo em preto e branco, sabe? Eu confesso que fiquei curioso porque e fico pensando aqui na importância da literatura na produção da criatividade. Né? Então, a literatura ela não é só importante para que você escreva, ela é importante para a arte, para a produção da arte como um todo. E aí você estava falando e eu estava pensando, meu Deus, ele produz coisas tão coloridas, mas aquilo que chamou a atenção e despertou ele enquanto artista foi um material em preto e branco. Como é que tu conseguia olhar para aquelas figuras e produzir cores naquele universo sem cores? Como é isso? Como é que se dá? Pois é, eu não sei, Alexandre, é isso que eu digo, isso é uma lembrança muito presente, assim, muito forte. E aí eu estava depois refletindo sobre isso, eu fico também fazendo essa pergunta que você está me fazendo e eu não sei responder. Eu acho que esse embate ele se faz presente, assim, essa é uma preocupação, assim, a cor é uma preocupação muito grande. Tanto é que eu gosto de artistas que trabalham muito bem essa questão da cor. Né? A forma e a cor me interessa muito. Eu acho que aí, um exemplo assim, a primeira vez que eu fui para Recife, né, no interior, a gente tem a primeira vez que vai para a capital. Né? E isso tem um impacto na gente, porque a gente tem várias coisas ao mesmo tempo. Tem a questão do mar, tem a questão dos edifícios, né, de uma grande cidade. Isso é muito, para uma pessoa do interior, isso é muito forte. Isso fica marcado para a gente. Talvez seja o equivalente, em outro nível, de quem é da capital e não conhece o interior e vem para o interior, né, a primeira vez. Porque aí são coisas bem diferentes. E a primeira vez que eu fui para Recife, eu lembro, eu fui ainda criança para receber um prêmio do Diário de Pernambuco. Eu tinha menos de 10 anos de idade e aí eu sempre sou pobre, sempre fui muito pobre. E aí a gente não comprava jornal, mas tinha uma senhora que era mulher de um político aqui da cidade e recebia o Diário de Pernambuco. E aí no sábado tinha um encarte no Diário de Pernambuco que era o Júnior, que era um suplemento infantil. E aí o pessoal que colaborava, mandava texto, mandava desenhos,
E ela, sabendo que eu gostava de desenhar desde criancinha, minha vida foi desenhar. Todo mundo na cidade sabe que eu, desde criança, quem me conhece desde criança, eu rabiscava tudo. Na escola, me colocava para desenhar. Aquela coisa de quem tem habilidade para desenhar. Como quem tem habilidade para alguma outra forma. Né? O pessoal explora e reconhece e valoriza, enfim. Isso é muito bom no interior. Aí ela me entregava esse jornal e eu resolvi fazer um desenho e mandar. Se eu vou mandar. E mandei, e aí comecei a responsável era a tia Lola, responsável por esse suplemento, lá do Diário de Pernambuco. E aí ela publicou e eu fiquei mandando, enfim, aí teve um concurso e eu ganhei esse concurso. E aí fui receber um prêmio, que era um prêmio dado pela Mesbla. Olha que coisa interessante. Eu lembro da Mesbla, a Mesbla, né, que era um prédio famoso lá na Boa Vista. E aí eu fui a primeira vez para receber esse prêmio. Eu disse, eu não vou não, o Matuto não queria, mas fui. Ela pagou passar, não tinha como ir também, então eu expliquei, mandei dizer que não tinha como ir, nada. Aí ela pagou uma roupa e mandou o dinheiro para a passagem e para uma pessoa que me acompanhou, porque minha mãe não podia ir, nem meu pai. Então, o primeiro impacto quando eu estive em Recife foi ver aquele... É um prédio que ainda tem lá na Guararapes, na beira, tem um painel de Brenan, que são as flores que são azuis e roxas, lilás. Né? Que aquilo para mim foi muito chocante também, tanto pela forma, pelo desenho, como pelo tamanho, como pelas cores. A cor sempre tem um impacto, assim, porque a gente gosta de cores primárias, de cores vivas. Você lembrou bem, o São João, o Carnaval, né? O vermelho, o amarelo, o verde. E Brenan trabalha muito as cores terrosas, as cores frias, de uma maneira magistral, né? Como ele é. E isso, então, tudo isso vai servindo de elemento para a gente. Tudo isso fica marcado. Eu tenho essa imagem sempre presente comigo. Né? Então, são artistas muito importantes. Pensando também, Tássio, porque a arte não se resume às cores, mas também às formas. Então, para uma criança do sertão, a arquitetura é totalmente diferente da arquitetura da capital. Então, como foi para você ter acesso a esse universo de formas? Né? Porque, assim, eu estou mergulhando no teu universo porque eu não sou artista, mas eu não sou artista plástico. Minha praia é outra. Eu gosto Você de é artista da escrever. palavra. Eu tento ser um artista da palavra. Mas como é você se deparar com uma realidade de formas totalmente diferentes daquela com que você convivia. Porque a diferença ela é brutal, né? A diferença de Ituparetama da arquitetura de Ituparetama, do Cidade do Sertão, para a arquitetura da capital pernambucana, né? Para a capital, para Recife. Como é também, além das cores, como foi esse acesso a outras formas. Eu fico pensando no deslumbre que é para um artista que passa a ter acesso às cores e, de repente, ele passa a perceber a infinidade de possibilidades das formas, porque eu acho que é isso que acaba, e se eu estiver errado, me corrija, que a arte plástica ela tem exatamente esse charme, que é produzir o encontro da forma e das cores. Né? O encontro dessas coisas é que produz a arte plástica. Como foi ter acesso a essas novas possibilidades de forma, esse novo universo? É isso, Alexandre. Como eu te falei, foi impactante, né? Então, tudo é novidade. Então, tudo era novidade, tudo era muito, muito surpreendente, muito, às vezes, em alguma coisa de assustador, porque a gente sai de um universo, né, muito calmo, muito silencioso, muito pequeno, em que a gente se sente muito acolhido. No interior, a gente é muito, né, muito, todo mundo conhece todo mundo. E aí você está naquela coisa da cidade grande, em que você tem a indiferença, em que você tem o barulho, em que você tem o concreto armado, você tem o vidro, você tem a poluição. E ainda hoje eu me sinto mal quando eu vou para Recife, porque eu não sou pessoa de cidade grande, nem sou pessoa de tumulto. Eu sou pessoa da calmaria, do interior. É de mim isto. Então, isso permanece e foi muito presente. Imagina, há 45 anos atrás, um menino de 10 anos de idade. Né? Então, eu sou muito assim, muito retraído. Né? Então, esse olhar que eu tinha, também eu recebi de um ser que se percebe sendo estranhado. Né? Ali naquele meio de pessoas, de meninos de elite, bem vestidos, com suas mães muito bem, né, de classe média alta, que lê jornal,
que estava ali no bairro da Torre, né, que na época era muito mais chique do que hoje, que você... E eu ali, assim... Então, tudo isso interfere no nosso trabalho, porque essa diferença, essa desigualdade, né, essas realidades muito distintas, elas permanecem e elas fazem parte da nossa maneira de ver e de expressar a realidade, o mundo. Então, isso está, de alguma forma, presente no trabalho de todo artista, esse embate, né? Uma coisa, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito aqui no interior também, e que tem a ver com isso que você perguntou, né? Com essa coisa da capital para o interior. Né? Essa mesma grandiosidade, essa mesma força, essa mesma imponência, essa mesma presença, às vezes maciça, violenta, da cidade grande, ela impregna em vocês. Assim como essa fluidez, essa calmaria, essa tranquilidade, de certa forma, né, ela faz parte da nossa maneira de ser no interior, né, apesar também de tudo aquilo que a gente falou aqui, do machismo, da certa agressividade, mas isso está muito presente na gente. Então, essa potência no sentido de força, da concretude da capital está em vocês. A gente percebe muito, menos hoje, mas percebia muito quando eu comecei a trabalhar com cultura, lá com 16, 18 anos de idade aqui no interior, e que a gente trazia algum artista da capital para cá para fazer esse intercâmbio, a gente percebia muito que não vinha com a intenção de intercâmbio, vem com a intenção de que você, por ser da capital, você sabe mais, você pode mais, você tem mais força, e que você vem para um pessoal que precisa mais. Então, é claro que a partir do momento em que chega, você se depara com essa realidade que você não conhecia e que você começa a entrosar, você começa a interagir e que essa troca acontece. E que ela se fortalece cada vez mais e que hoje ela está mais equilibrada, pelo menos no sentido da qualidade artística. A gente percebe que o pessoal que é do litoral já vê com menos empáfia o artista do interior. Mas isso é um jogo político também e que ele tem que ser trabalhado na nossa arte, na nossa produção cultural, na nossa produção artística. Isso tudo são elementos que me interessam quando eu procuro fazer poesia, ou quando eu escrevo, ou quando eu fotografo, ou quando eu pinto o desenho. Engraçado que tu respondeu, eu ia perguntar dessa coisa da empáfia, que a gente já conversou isso, sobre outras peculiaridades. É uma coisa que eu sempre me preocupei, assim... Você não tem, viu, Alexandre? Eu estou generalizando, é claro que a gente generaliza, mas tem as exceções, eu faço questão de dizer isso, porque desde que eu lhe conheci, que você não tem essa. Você tem essa preocupação de não tem. Eu sempre fui um apaixonado pelas coisas do sertão. Eu sou um apaixonado pela cultura sertaneja e pelo povo sertanejo, né? Então, assim, as oportunidades que eu tenho de ir ao sertão, todo ano eu vou 1 ou 2 vezes ao sertão pernambucano para fazer um trabalho, eu sempre fui muito acolhido, mas sempre me preocupei muito com a partilha, né? Por ser da área da educação e acreditar na educação, que a educação se dá pela partilha, eu nunca fiz questão de levar algo, mas eu sempre fiz muita questão de trazer algo. Então, eu sempre bebo muito dessa possibilidade de viver o mundo da poesia, que é uma coisa para mim que eu tenho muito interesse nessa perspectiva poética, sabe? No encantamento que o aboio traz, que a viola traz, ao posicionamento político de algumas referências poéticas e de alguns expoentes do sertão, que isso nos inspira. Mas para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, o que é que você mais gosta de produzir? Eu não vou nem falar de poesia, né? Mas você pode falar também. Mas assim, enquanto artista plástico, o que é que você mais gosta de produzir? Enquanto poeta também, o que é que você mais gosta de produzir? Tem algo na produção artística que lhe dê mais prazer quando você produz? O que é que você mais gosta de produzir? Eu gosto muito de pintar. Eu gosto mais de pintar do que de desenhar, porque são diferentes, né? São artes diferentes. Eu gosto muito de fotografar, mas eu tenho consciência de que eu faço fotografia
não como trabalho de arte. Eu faço fotografia como aprendizado, como leitura, como exercício visual de composição, né? E, como você me próprio falou, nada é neutro politicamente. Eu procuro, a partir dessas fotografias, valorizar as belezas da minha região. Até contra essa visão de que o sertão é seco, é fome, é atraso, ou de que a caatinga é feia, ou de que a natureza é limitada. Então, eu procuro mostrar o contrário, porque eu vejo o contrário, então a gente não mente, né? O artista ele não mente, o artista ressalta, realça, né? Reafirma essa qualidade, essa potência, esse valor visual da minha região. Então, e das pessoas, da maneira de ser, da maneira... Então a fotografia tem isso, mas eu tenho consciência de que eu não sou um fotógrafo técnico, um fotógrafo com qualidade técnica. Mas no desenho, na pintura, eu procuro ter esse cuidado, apesar de, como eu disse, sou bissexto. Agora que eu estou aposentado, eu vou ter mais tempo e pretendo me dedicar mais. Vou ser um artista velhinho. E aí tem essa preocupação, essa preocupação. E aí a gente a gente sempre vai procurando seguir aqueles que a gente admira também, que vão servindo de referência. Não existe ninguém cria sem referência. Às vezes nega, às vezes esconde, às vezes procura ocultar essa referência. Eu faço questão de ressaltar, então eu tenho várias referências. Né? E tem pessoas novas que me interessam muito hoje, assim. Agora, o ano passado, teve uma seleção aí da Oficina Brenan para artistas para um trabalho junto com a Oficina Brenan e para uma bolsa de residência na França, em parceria com um instituto lá, que agora eu esqueci, e foi artistas do Brasil inteiro concorreram, eu procuro sempre informar dessas informações, e uma artista aqui do sertão, do Agreste, né, que é aqui limita com o sertão, de Pesqueira, Juliana Patachó, que é uma artista maravilhosa, né, jovem, indígena, mulher, e que trabalha com essa questão da colonialidade, da decolonialidade, do gênero, né, da identidade indígena, das nossas raízes. Então, isso é muito interessante, porque isso é uma coisa que tá se ressaltando, está sendo valorizado, está sendo reconhecido finalmente, está sendo incentivado. E aí tem uma pessoa assim maravilhosa, que é daqui de Tuparetama. Na verdade, é mulher também. Ela nasceu em São Paulo, veio para cá jovem, porque a família dela é daqui de Tuparetama. Ela é mulher. E ela se criou aqui depois de jovem, depois de formada aqui no ensino fundamental, ela foi para São Paulo, voltou para lá, e ela trabalhou inicialmente com moda, agora trabalha com arte digital, com arte visual. Ela tem até um Instagram e ela foi selecionada como artista de Pernambuco para uma exposição do CCBB de Brasília, que trabalha com linguagens tecnológicas, com linguagens que unem tecnologia e raízes. E o trabalho eu até anotei aqui para não esquecer. Erotides Nai, a identidade dela, e tem Instagram dela. E o trabalho dela que ela criou é Fluido Solar. Então é uma pessoa daqui nossa e que está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, é mulher, é criativa, é original. Então a gente tem que estar olhando para tudo isso, tem que estar sempre se antenando com tudo isso, porque isso é uma reverberação do que está acontecendo, do que vai acontecer, do que pode acontecer e do que precisa ser fortalecido e abraçado, né? Que é esse olhar decolonial, que é esse olhar feminino, que é essa volta para as nossas raízes, nossas origens, sem apropriação indevida, né? Como a Cláudia Leite fez recentemente, desse vídeo aí do TikTok. Isso para mim, tem uma relevância muito grande, mas eu queria dizer que eu já vi fotografias de Tasso e, sem isso, no presente, o trabalho é muito belo. O trabalho artístico, quer dizer, é muito bonito e, assim, a valorização do corpo na produção, na produção da fotografia que você faz é algo que me chama muita atenção. E outra coisa que me chama atenção é a estética do corpo com o habitat, com o sertão, com a caatinga, com a vegetação, com a geografia. Então, para mim, sempre foram fotos dignas de apreciação. Então, você tem um trabalho que nunca mais ouvi você postar, mas que você sempre postava. Não me lembro o nome do rapaz, do artista que você fotografava. Você pode lembrar e falar o nome dele. E eu passava muito tempo olhando aquelas fotografias e
viajando na imagem, naquilo que era produzido a partir desse intercâmbio entre o corpo, a geografia, entre a vegetação, entre o espaço do sertão. Eu me lembro o relevo, que era uma coisa que você trazia muito viva na fotografia, era a relação do corpo com o relevo, do corpo com a vegetação, do corpo com o ambiente. Aquilo sempre me impactou muito. Então, você está dizendo que não é só a praia, eu queria dizer que eu, particularmente, gosto muito das fotografias. Você lembra o nome do artista com quem você fazia Eu lá? acredito que é Joséan, Esse mesmo. Alexandre. Joséan e Flávio Rocha é ator, Flávio. diretor. Se propõe. Flávio. Eu pego alguns amigos e coloco como cobaia. Então, eles também gostam, eles também ajudam nesse processo criativo, porque eles são grandes artistas. Joséan é bailarino, é coreógrafo, está em São Paulo agora, ele é de Arco Verde. Arco Verde é um celeiro de artistas, né? Arco Verde é uma cidade polo aqui, e eu tenho uma ligação muito forte com Arco Verde, e Arco Verde tem grandes artistas, Joséan é um deles. Flávio Rocha daqui de Tuparetama também. Tuparetama é um celeiro de artistas, como toda a cidade do Pajeú. Flávio é um deles. Eles se propõem, colaboram, e a gente faz esses exercícios, que a gente chama aqui exercícios de... Mas assim, eu posso dizer que eu sou fã. Precisa fazer novamente. Você tem um coração generoso. A sua maior qualidade é a generosidade. Não, eu não mentiria. Realmente me impactava porque eu amo o sertão de verdade. E assim, ver aquela relação do corpo com a geografia do lugar era uma coisa que me impactava, porque sem o corpo, para mim, já é algo impactante. Então, você produzir um diálogo entre o corpo e a geografia, a geometria do relevo, sabe? E buscar aquela simetria que as fotos, de alguma forma, me trazia, era algo que me deixava, muitas vezes, durante muito tempo, vendo aquelas imagens. Mas, para a gente caminhar para o final, nossa discussão em uma frase. Alexandre, falhou um pouco aqui para mim, talvez Pronto. seja a conexão. Para a gente ir partindo para o encerramento, eu queria que você falasse da nossa discussão em uma única frase. Alexandre, a conversa é uma arte, é uma forma de arte. E você domina várias artes. A arte da conversa é uma das que você domina, que nos encanta profundamente. Então, eu me sinto como alguém que participou agora de um banquete de arte com você, não por mim, mas pela sua capacidade de conversar, de conduzir a conversa, de conseguir tirar da gente. Eu sou ruim de conversa. Eu sou bom eu admito que eu tenho uma certa qualidade para escrever, para pintar, para desenhar. Para conversar eu não sou bom. E aí eu me sinto muito à vontade quando eu estou contigo, e me senti bastante à vontade aqui nessa conversa, nesse diálogo. Então eu acho que a arte da conversa é o que resume esse podcast, todos os episódios desse podcast, por sua causa. Eu acho que resume essa nossa conversa de hoje, esse seu dom artístico, de fazer a gente se sentir à vontade e de conseguir arrancar da gente alguma coisa muito positiva. Então, eu sou muito grato, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade. E é isso, eu estou à disposição. Mas eu me escondo sempre. Muito, muito, muito. Mas, assim, suas considerações finais, rapidamente, para a gente encerrar. Eu quero dizer, principalmente também, que é importante, que todos nós somos artistas em alguma forma, em alguma medida, porque sem a arte a gente não vive, não existe o ser humano que não faz arte ou que não vive a arte. Existe essa coisa meio elitista de arte boa, arte ruim, artista, né, ou não artista, mas no dia a dia, na vida real, isso não existe. Eu acho que a nossa conversa ela também é importante para que a gente entenda essa marcação política. À medida que cada pessoa se sente livre e incentivado para fazer arte, no sentido de se expressar, de se colocar no mundo de uma maneira mais diferente, mais criativa, mais original, mais diversificada possível, quer seja na questão de sexo, quer seja na questão de gênero, quer seja na questão intelectual, quer seja na questão de produzir, de criar, de dançar, de se pintar, né?
E tudo isso é importante, tem um valor muito grande. Então, isso é fazer poesia, não só escrever. A poesia no sentido amplo é isso, é você dar esse tom. Você veio para cá porque você é único, então você dá esse tom único nessa melodia, nessa composição poética da vida. Mas fazer arte também é isso, é você se colocar no mundo. Eu estou aqui para fazer alguma diferença. A diferença é a minha própria presença, mas ela não só por si, também naquilo que eu consigo tocar no outro, tocar na outra pessoa. Esse é o Nós Pode, o podcast das discussões sociais. Nós acabamos de conversar com o Tássio Oliveira, esse artista plástico, poeta maravilhoso, lá em Tuparetama, aqui do Sertão Pernambucano. E o Nós Pode tem patrocínio de Ferremig, Serviços e Equipamentos de Soldagem, que fica na rua São Mateus, 645, na Iputinga, aqui em Recife. O WhatsApp é 81 99976 1962, 99976 1962, procura lá Simônica ou Ferreira. E também de Marta Designer Gráfico, identidade visual, logotipo, banner, material de divulgação, cards, capa de livro, contato da Marta, o DDD 85 98843 7109. O Nós Pode, o podcast das discussões sociais, tem a produção e assessoria do nosso querido Ian Luca, que está aí nos bastidores, com toda a competência do mundo, fazendo com que esse trabalho maravilhoso aconteça. Então, vai lá, não perde tempo, segue a gente no canal do Instagram e também no Spotify e se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Toda quinta-feira, às 20 horas, episódios novos. Até o nosso próximo encontro.